Meu nome é Marcos Silva, sou responsável pela Frit no Brasil. Esse ano a gente já tem feito palestra aqui no Congresso há 4 anos, se eu não me engano. E esse ano eu resolvi trazer aqui os meus amigos, meus padeiros aqui, peso pesado aqui da indústria, para dar um apoio. A gente vai fazer um formato um pouco diferente, a gente vai fazer uma conversa, ao invés de ser só uma palestra, falando da mão de obra, né? Sentem, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação da empresa e deles, e depois a gente já senta e a gente vai entrar no assunto, vai começar a conversar sobre a questão da mão de obra, né? Então, quem que sou eu, primeiramente, né? Marcos Silva, nasci aqui no Brasil, né? 47 anos, né? Carioca da Gema. Boa parte da minha vida passei na Europa, principalmente em Portugal, na Inglaterra também, algum tempo na Espanha. Sou formado em Economia e Finanças desde 2000, Universidade de York. Né? Tenho também um MBA em Gestão Econômica Estratégica de Negócios, né, da Fundação Getúlio Vargas. E há 25 anos que eu atuo com gerência de empresas, com gerenciamento comercial principalmente, né, e gestão geral de empresas aí pelo mundo afora. Né? Atuo há mais ou menos uma década no segmento de panificação. Né? Entrei pela Ramalhos aqui no Brasil, né, tocando a área comercial deles. Hoje eu estou na Frit, né, e sou apaixonado por essa área. Né? E outra coisa que eu sou é apaixonado por corrida. Né? Corro todo dia, é uma paixão que eu tenho. Então, assim, uma parte lúdica que me ajuda também na minha profissão a conseguir trazer aí resultado para o pessoal. Né? Seguidamente, vou falar ali do meu amigo Fernando Oliveira. Né? A gente se conhece já há bastante tempo. Nascido em Vinhedo, 44 anos. Muita gente conhece ele aí até de programa de televisão. Atua há mais de 30 anos na panificação. Né? Vários cursos, inclusive na França. Né? Várias premiações também, concursos internacionais. Fernando é craque dos concursos, né? Treinador aí da seleção no Mundial várias vezes. Responsável pelo Ambassador do Pan aqui no Brasil, né? Atualmente. Né? Proprietário também da padaria, o Padeiro Artesão. E da escola do padeiro e confeiteiro, as duas em Vinhedo. Né? Hoje ele está preparando já a equipe para o Mundial de 25, mais uma vez lá participando com a equipe, é o nosso treinador. Então é o cara aí que vai tocar e dessa vez a gente vai trazer a taça para o Brasil. Né? Estamos com fé nisso. Né? Seguidamente aqui, meu amigo Frederico Tomé, também nascido aqui em Angatuba, 42 anos, pessoal aqui de São Paulo. Né? Há 20 anos na panificação, 10 anos na pizza. Né? Pioneiro da pinça romana aqui no Brasil, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse produto. Desde 2015 especializado em fermentação natural, né? E também em automatização de processos de produção. Grande indústria, processo produtivo, ele está se especializando muito nessa área, né? Tanto em panificação como em pizza. Né? Para além disso, ele já ganhou prêmio de melhor panetone do Brasil, tá certo? Né? 2021, ficou em 6º lugar no Mundial de Pizza Teglia em 2022 e entre os 30 melhores do mundo no Mundial de Pizza em Las Vegas em 2023. Então também, cara aí dos concursos, também craque, já trazendo alguns troféus também pra gente. Né? Tem se especializado também no trigo do Cerrado, né? Que é uma nova tendência, é um trigo que está sendo desenvolvido pela Embrapa no centro-oeste do Brasil, trigo que vai revolucionar um pouco aí a indústria de panificação brasileira. Hoje ele está liderando um grande processo de automação industrial. Aí eu já aproveito também para convidar amanhã, eu e ele vamos estar aqui falando desse projeto, um projeto de linha de pão francês industrial, que ele está liderando e está fazendo lá em Brasília. Né? E por último, meu amigo Thiago Ishikawa, também nascido aqui em São Paulo, 42 anos, né? 25 anos trabalhando com alimentos e bebidas, já teve restaurante, panificação. Cara já deu aula, então é um cara bem forte aí também, ligado à educação da gastronomia, né? Tendo ministrado vários cursos, né? 12 anos que se dedica na panificação, então um grande especialista de panificação, né? E é proprietário e coordenador da Bakelab Consulting, né? Que é uma empresa que ajuda a verticalizar centrais de produção, principalmente para pequenas e médias indústrias, está atuando aí pelo Brasil inteiro, trazendo solução aí para muita gente nesse sentido. Né? Ele hoje trabalha com a gente na Frit, é nosso chefe especialista da Frit e da Multivac aqui no Brasil, e também é chefe especialista da Ramalhos Brasil. Então, um cara que está ligado aí 2 empresas que estão no Brasil aí bem consolidadas, trazendo solução para vocês. Né?
Falando muito rapidamente quem que é a Fritt, né, para a gente poder entrar já na discussão, que é o que interessa. É uma empresa fundada em 26, né, a gente vai fazer 100 anos ano que vem, lá da Alemanha, em Markheimnichen, né. Hoje nós temos cerca de 500 pessoas na fábrica, na matriz, depois de uma equipe espalhada pelo mundo. Então, assim, a nossa abrangência hoje, com 86 filiais, a gente atinge o mundo inteiro. Né? A produção totalmente na Alemanha, apesar da gente ter uma fábrica do grupo aqui no Brasil, que faz outros produtos, mas a produção de Fritt é toda feita na Alemanha, né? E faz parte desde 2019 do grupo Multivac, que também está no Brasil há 17 anos. Né? O que a gente faz? Né? A gente faz soluções de produção para vários tipos de produto, né? Seja para padaria artesanal, seja para as semi-indústrias, para as indústrias pequenas e médias, para as centrais de produção, seja para as grandes produções industrial, que nem o projeto que a gente está fazendo com o Frederico. Né? Que produtos a gente faz? Todo tipo de pão, né? Pão de alta hidratação, pão francês, pão de longa fermentação, baguete, ciabatta, o que vocês quiserem fazer de pão. A massa sendo laminável, a gente consegue produzir em qualquer tipo de escala de produção. Né? As pizzas, os wraps, os pães achatados, né? As esfirras, croissants folhados, produtos laminados, né? A gente consegue fazer. Né, os salgados laminados, os pães entrançados, os pretzels, uma grande especialidade que a gente tem, uma maquininha sensacional que faz o pretzel automaticamente, né, as empanadas, os pastéis de forno, donuts, sonhos, bagels, né, entre vários outros produtos. Então, se vocês tiverem algum produto, vocês precisam de aumentar a produção, melhorar a produção, padronizar a produção, vem conversar com a gente que a gente tem soluções aí fora da caixa muito legais para vocês. Né. Um vídeo muito rápido só para vocês verem o tipo de solução que a gente traz. Então, a gente começa desde a laminadora, né, até as grandes linhas de produção. A gente foca em qualidade. Vocês veem que são linhas com automatização, mas nós também atendemos o produto mais manual com as nossas linhas. O nosso grande forte nos nossos equipamentos é a questão da flexibilidade, da gente conseguir, às vezes, com um equipamento, fazer diversos produtos para o cliente. Então, ele tem vários produtos de consumo razoável no mercado, a gente consegue centralizar numa única linha. Massas muito hidratadas, massas pouco hidratadas, todo tipo de solução a gente consegue trazer. Foca muito na precisão e na performance do produto também. Que é a maquininha de pretzel que eu falava, totalmente automatizada. Então, isso que é a Fritt, né? Para vocês entenderem o que a gente traz para o mercado. Para além da Fritt, a gente traz 3 outras marcas. Uma delas é a Trima, que faz equipamentos para dividir e bolear massas, tanto em escala pequena como escala média, como escala grande também. A Escher, que são maceiras italianas de altíssima qualidade, né? Maceiras de batedeiras de qualquer tamanho, desde 30 kg de massa até linhas para fazer 1.500 kg de massa de cada vez. Né? E a Bongard, que é uma marca que a gente também distribui no Brasil, que tem todo tipo de equipamento que vocês precisarem. Nossa padaria, a gente tem uma marca também com mais de 100 anos, muito tradicional da Europa, uma das mais fortes do mundo. Né? Mas, mais importante do que isso é falar agora do tema, que é aquilo que acho que todo mundo aqui que é empresário de panificação, todo mundo aqui que tem algum tipo de indústria ou de empresa que vende produtos de panificação, que é a falta de mão de obra. Né? Hoje, estima-se que falta 140 mil padeiros no Brasil. Né? Existe um apagão muito grande de padeiros, não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados do Brasil, Santa Catarina, no Nordeste, em São Paulo, qualquer lugar do Brasil hoje, todo mundo onde eu vou, não tenho padeiro, não tenho gente para trabalhar, quem quer trabalhar não está comprometido. Né? Possíveis motivos que a gente acha: envelhecimento da força de trabalho, muito comum, entro na padaria, o padeiro tem cabelo branco.
Raro a gente ver um padeiro com 20 anos, né? Mudança do perfil profissional. As pessoas hoje não querem trabalhar de pé, elas querem trabalhar, ter acesso ao Instagram, ao YouTube, poder pegar no celular. Na padaria isso não pode. Então as pessoas não querem trabalhar no nosso setor, né? Falta de qualificação, a questão do estudo. Não existe uma componente forte de ensinar as pessoas a serem padeiros. Existem escolas, que nem o Fernando tem, né, que estão trabalhando, mas é muito deficitária essa componente de ensinar as pessoas a nossa profissão, né? As condições de trabalho, né? Trabalhar numa padaria é duro, é quente, trabalha de pé, as pessoas não querem mais isso, né? Então, a gente vai agora entrar aí no assunto, né? Eu vou começar ali pelo meu amigo Fernando, né? Exatamente pela questão do ensino, né? Como ele é dono de padaria, deve ser das pessoas que eu conheço que mais reclama cada vez que ele precisa de contratar alguém na padaria dele. É um caos, porque ele não tem gente para contratar, né? E ao mesmo tempo é um contrassenso porque ele tem uma escola para ensinar as pessoas, né? Então eu vou pedir para o Fernando falar um pouquinho dessa dificuldade de contratar e de como que com a tua componente de escola, Fernando, como que a gente pode resolver esse problema, né? A palavra está com vocês, discutam aí à vontade os três. Primeiro, obrigado, Marcos, pelo convite, a FRIT e a FIPAM. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Bom, o Marcos contou um pouquinho da minha história. Antes de eu ser proprietário de uma padaria, comecei no fundo de uma padaria, então eu passei por todos os processos dentro de uma padaria, o famoso começar a lavar lata dentro de uma padaria, até conseguir montar a minha escola. Eu evoluí na produção porque sempre eu acreditei na profissão e eu fui estudar. Então eu sou de uma época que não tinha internet, mas eu estava procurando aprender. Trabalhei muito tempo numa revista do segmento, onde a gente gravava DVDs de receitas. Eu acho que alguns de vocês devem ter me visto, né? Até fita VHS eu tenho de receita, porque a gente não tinha acesso hoje, o que temos que é a internet. Tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Então quem tinha acesso a essas informações saía na frente. Hoje mudou muito isso. Como o Marcos falou, a tecnologia, os jovens não querem mais trabalhar aos finais de semana. Estamos envelhecendo. E quando eu montei a minha escola, eu sempre quis formar padeiros. Mas, para minha surpresa, a minha escola formou mais empresários. Pessoas que queriam entender do negócio. Porque hoje eu penso que a padaria, ela não pode mais ficar na mão do padeiro. O proprietário tem que saber exatamente todos os processos. Então eu recebi muitas pessoas que queriam empreender, começaram pequeno, principalmente na época da pandemia, e cresceram e hoje tem grandes padarias, porque eles entenderam a importância do proprietário saber fazer o pão e não ficar na mão do padeiro. Eu sou padeiro, mas eu sempre falo, não fique na mão do padeiro. Os proprietários têm que estudar, têm que fazer um curso, têm que aprender, principalmente questão de desperdício de matéria-prima. Acho que muitos já escutaram, é culpa da farinha, é culpa do forno, é culpa do equipamento, nunca é culpa do padeiro. Por quê? Muitas vezes o dono de padaria não sabe o que está acontecendo lá. Para minha surpresa, na pandemia, a gente teve que fechar a escola. Eu peguei todo o meu conhecimento que eu tinha os equipamentos, falei, vou começar a vender pão, já que eu podia vender. Comecei a vender pão. Em 3 meses, eu já tinha contratado 10 funcionários. E eu comecei a aplicar todo o conhecimento que eu passava para os alunos em minha padaria. Trabalhando com pão de fermentação natural, trabalhando com uma escala um pouco menor. Em 3 anos, a gente saiu de 70 metros quadrados para uma padaria de 700 metros quadrados, onde eu não trabalho com pão francês, o meu foco é fermentação natural, mas o que? Em grande escala. Porque na minha escola eu não ensino receita, eu ensino a técnica, eu ensino a pessoa a trabalhar com a farinha, seja ela importada, seja ela nacional. Eu, por muito tempo, eu trabalhei com farinhas importadas, o qual pagava R$12 o quilo. Hoje eu tiro baguete francesa, convido vocês a irem na minha padaria, o padeiro artesão, eu pago R$4 numa farinha nacional e eu tenho uma ótima baguete francesa. Por quê? É técnica, é conhecimento.
Então hoje eu tenho apenas 2 padeiros. Minha padaria eu abro às 7h30 da manhã e o meu padeiro chega às 6. Por quê? Eu entendi que eu precisava investir em tecnologia. A fermentação natural é possível você trabalhar em grande escala. Então hoje eu não trabalho, eu não acordo 4 horas da manhã como eu acordei por muito tempo e falo, o que eu preciso produzir para a vitrine? Porque imagina, você produz uma massa de 10, 12 quilos de pão e muitas vezes não vende, vai para o lixo, você tem desperdício. Então eu comecei a aplicar todo o meu conhecimento que eu aprendi lá fora. Então hoje eu tenho uma padaria que eu trabalho pensando no meu estoque. A confeitaria trabalha pensando no meu estoque. Então os padeiros chegam às 6 horas da manhã, todos os pães já estão prontos, assados e congelados. Tudo que você pode pensar, desde bolo, bolo assado, pão, croissant, tudo assado. Por quê? Eu sei que de manhã eu vou vender tantos croissants. Esses dias aconteceu um caso que o cliente chegou e falou assim, eu quero 50 croissants. Você tem? Eu falei, tem, vai sair do forno daqui 15 minutos. Fui lá, descongelei, regenerei e eu tinha 50 croissants para o meu cliente. E o melhor, eu não tenho desperdício. Hoje minha perda de pão, eu calculo que seja em média de menos de 3% de perda. O pão que fica mais seco, vira sanduíche, vira tartine, vira torrada. Então eu consigo transformar. Então acho que a escola, o nosso dever é aplicar não só receitas, e aplicar conhecimento, técnica, para a gente conseguir não ficar na mão do padeiro. Então pense que é importante, eu acho que os proprietários investirem em conhecimento, treinarem os padeiros. Hoje eu faço parte dos Embaixadores Mundial do Pão, que é uma associação que frisa o quê? Ter um pão de qualidade para todos os consumidores, porque senão a gente vai acabar perdendo a essência do pão. E o pão é um alimento sagrado, é o primeiro alimento que a gente consome no dia. Então a gente tem que estar aliado à tecnologia, mas também a sabor, a farinhas. Fernando, eu acho legal a tua colocação, e você fala da experiência de você ter esse estoque, de você fazer o produto, finalizar o produto, né? Mas uma das problemáticas que eu vejo, que eu recebo muito aí de pessoal dono de padaria, é principalmente quando ele avança para ter 2, 3, 4 unidades, né? E eu acho curioso o que você está falando, porque o Thiago é um cara que tem focado muito nisso, batido muito nessa tecla, de como centralizar essa produção quando a pessoa tem poucas unidades, não é uma rede de 50 lojas, né? E que há muito desconhecimento de como fazer esse processo, né? E eu acho curioso essa tua colocação, né? De você ter ela ali, já dentro de uma única unidade, um processo que você facilmente consegue replicar e pôr na segunda loja, né? Essa semana eu estou na FIPAM, o meu padeiro resolveu viajar e o auxiliar resolveu tirar o dente. Então assim, eu estou sem padeiro na padaria. Só que o meu estoque eu consigo sobreviver pelo menos 2 semanas, porque o meu estoque está garantido. Então assim, eu estou aqui tranquilo, porque quem regenerou os pães, finalizou os pães, foi o pessoal da frente da loja, porque eu dei treinamento para eles. É simples, você tem o pão assado, você tem... Muitas vezes a gente pensa que o congelado, que o industrial é ruim. Não, a ideia é, você faz um pão de qualidade e você congela ele fresco. Você está mantendo todas as características do seu pão. E como é o feedback do teu cliente a esse produto? Eles adoram. Tem clientes que pedem assim, eu posso levar o pão congelado? Porque eles sabem que eu trabalho dessa forma. Mas, contrapartida, eles sabem que é um produto fresco, é um produto sem conservante, é um produto de qualidade. Por quê? Eles sentem na alimentação. Né? Porque quantas pessoas estão deixando de comer pão porque falam, o pão me faz mal, eu tenho alergia a glúten. Não é o trigo que vai matar a humanidade, é o processo. Se você acabou o pão, eu trabalhei muito tempo em supermercado, acabava o pão, o dono da padaria falava, coloca 2, 3 pacotes de fermento para o pão sair daqui 1 hora. É lógico que o seu cliente vai comer esse pão, ele vai passar mal. Mas se você tem um pão congelado, que você finalizou, ele é como se ele tivesse saído do forno. Então, assim, hoje eu trabalho com 40 tipos de pães rústicos de fermentação natural. De baguete até pão de jenipapo, mais exóticos. Eu vou tirando conforme vai vendendo. Então, durante todo o dia,
eu tenho pão fresco na vitrine. Legal, legal. Tiagão, uma pergunta aí para você nesse sentido, né? O Thiago é um cara que eu também conheço há bastante tempo. O Thiago tem feito muita consultoria aí pelo Brasil fora, muita gente, muita consultoria no Nordeste principalmente, tanto na média indústria como em cliente que tem exatamente essa situação, né? Ele tem ali 3, 4 padarias e ele quer centralizar, né? Pegando nesse gancho aí da fala do Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, né? Como é que tem sido vencer essa resistência e resolver esse problema do cara que tem 4, 5, 6 lojas, não consegue gente para trabalhar e ele precisa de fazer já esse passo de centralizar a produção dele, né? Legal, Marcos, obrigado. Agradeço mais uma vez aqui pelo convite. Então, pessoal, eu sou o Thiago, né? Sou fundador aqui da Baker Lab Consulting. A gente já atua há mais de 10 anos especificamente em panificação. E nos últimos 5 anos eu tenho me aproximado muito mais de empresas de tecnologia que estão trazendo essa tecnologia de ponta para o Brasil, como a Frit, Multivac, a própria Ramalhos. E como vocês perceberam aqui no discurso do Fernando, né? A gente tem uma mescla aqui entre tecnologia e fundamentos aqui, né? Processos, coisas que a gente tenta não abandonar, mesmo com a presença da tecnologia. Então, hoje, né, com a dificuldade da mão de obra acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os pequenos empresários eles têm entendido que para a questão da expansão do seu negócio, o interessante é que você tenha uma equipe que seja pequena, mas muito eficiente. E essa eficiência e escala ele só consegue através de equipamentos que consigam proporcionar isso daí. Então, não necessariamente trazendo um equipamento de ponta ou com muita tecnologia, você vai... É aquele negócio, né? Não é porque eu vou comprar um equipamento ótimo que ele vai fazer o milagre que a gente precisa que aconteça dentro da nossa produção. É não abandonar essa questão dos processos e metodologias definidas prévias a acontecer esse passo, né? Mas é uma tendência muito forte mesmo, que hoje você não está esperando ali ficar muito grande para passar a começar a iniciar numa central de produção. Os pequenos empresários com 1 ou 2 lojas, eles entendem que, pelo cálculo, né, é muito importante que você tenha um volume de faturamento que se justifique ao seu nível de investimento. Então, hoje há uma grande tendência onde você tem um espaço de venda, né, um ponto de venda cada vez menor, mas super eficiente. E com isso, a gente traz a questão das pequenas e médias centrais de produção, né? Otimizando com equipamentos, como a gente tem, por exemplo, até convido vocês a visitar o stand da Frit. A gente tem um equipamento da Bongar, chamado Paneotrad, onde é um equipamento que ele tem ali por consequência trabalhar com uma hidratação média, que é aquela que a gente trabalha já normalmente no pão francês aí, ou nos pães do dia a dia entre 54% e 58%, até 110%, 120% de hidratação, né, que já entra aqui na parte dos rústicos, onde você faz 10 baguetes em 53 segundos. Então você imagina que é um equipamento onde você demandaria ali de 3 a 4 pessoas para produzir uma linha de baguete, e onde você tem hoje uma pessoa só, onde ela pesa, bate, fermenta e no final ela modela. Então, ao decorrer do dia, você consegue aí ter, com um só funcionário, um cara que abasteceu uma linha aí de mais de 40 produtos dentro da sua loja. Então, esse já é um caminho natural que está acontecendo, muito pela questão da falta de mão de obra, mas também hoje pela questão do valor elevado, né, dos insumos, onde uma central de produção também, você organizando o processo e o fluxo, você consegue economizar muito, você consegue chegar mais longe. Por exemplo, você não precisa ter aí várias produções distribuídas no mesmo local. Se você pegar uma cidade do interior, onde você quer ali atingir todos os bairros ali, né, fechar ali o seu fluxo de vendas, mantendo uma central única de produção, você consegue que os outros locais se tornem pontos de venda. É o modelo que está na Europa, né? É o modelo que está no mundo afora. Sim. Ter essa central
E com uma central, às vezes, abastecer 50 lojas. Com certeza. Tanto 5 como 50. Se você pegar o modelo alemão, por exemplo, que é muito replicado pelo Chile, né, acontece isso. Uma única central de produção abastecendo mais de 50, 80 pontos de venda, desde espaços de 15 metros quadrados até lojas grandes, né? A capacidade produtiva vai de acordo com a escala do seu fluxo ali também, né? Então, isso acontece de forma natural e fácil. Muda muito de como era antigamente, quando a gente falava assim, para eu começar a entrar, por exemplo, introduzir uma área de fermentação natural, né? Para montar um mix de fermentação natural, eu vou precisar contratar um padeiro experiente, mais um ajudante, mais um para cobrir a folga, tal. Hoje, com um cara só, com uma máquina dessa, você já consegue fazer muita coisa, né? E não só para um local só, para diversos. E aí combinando as tecnologias, né? Tanto tecnologia na parte da produção, quanto trazendo a questão da tecnologia do frio, como o Fernando mesmo aqui falou. Hoje, quem congela sai na frente. Até fico admirado de ver que ele tem 2 semanas de produção congelada na frente, né? Quando eu costumo trabalhar pelo menos com 4 a 5, já estava achando que estava na frente, mas agora 2 semanas já me surpreendeu bastante. Porque realmente, hoje assim, se você tem a oportunidade de ter alguém produzindo e poder congelar, é ótimo, porque você não sabe se o cara vai vir amanhã, você não sabe se vai, como ele mesmo falou, o padrinho dele foi viajar. E aí, se ele não tivesse treinado a equipe, se ele não tivesse proporcionado isso para que o pessoal chegasse lá, só regenerasse o produto e ele tivesse o produto para venda. Então, a gente, querendo ou não, encurta um pouco as coisas, mas não deixa de ver a importância dos processos para isso acontecer. Bem legal. Como que você vê a resistência do nosso público, dos empresários a esse tipo de processo? Então, aí existem muitas questões, né? Porque o empresário ele quer sempre as coisas o mais rápido possível, né? Ele quer ver já a melhora logo de cara. Existe a questão, aí o Fernando acho que pode também falar bem sobre a questão do produto congelado, que tem que existir essa desmistificação, né? Que o produto congelado ele pode ser sim um produto de qualidade, não necessariamente o produto congelado ele tem uma qualidade ruim. Ainda mais quando a gente trabalha com insumos bons e usando equipamentos que proporcionam essa questão de você manter ali a originalidade do produto, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Trabalhando a mesma questão de... tem essa questão do, assim, produtos congelados são muito industrializados, tem muita enzima sintética, tem coisa que faz mal e tal. Hoje a gente consegue trabalhar com toda essa linha de congelado com enzimas clean label, né? Enzimas naturais que não precisam muitas vezes ir no rótulo e você consegue manter essa questão tanto da aparência quanto da questão sensorial do paladar de um produto artesanal, né? Então, assim, há uma questão... que hoje eu vejo menor por empresários, mas muito maior na produção, né? Porque o cara olha e fala assim, pô, chegou essa máquina aí, e agora? Perdeu o emprego. Mas, na verdade, ele tem que entender que a gente está trazendo isso até para capacitar ele, para ele conseguir adquirir mais conhecimento e poder, vamos dizer assim, se tornar uma peça fundamental dentro da produção, não somente a máquina. Eu achei legal uma coisa que você falou aí, essa questão da resistência no produto congelado. Né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, e ano passado até falei sobre isso numa das palestras que eu fiz aqui, né? Exatamente dessa qualidade do produto feito na padaria, que muitas vezes ela está... a gente acha que está entregando um produto de muita qualidade, mas quando a gente vai nas padarias por aí fora, a gente vê muito, nomeadamente no pão francês, a gente via pães franceses que não tem nada a ver com aquilo que é o pão francês ideal. Né? Obviamente que muita padaria entrega um pão francês perfeito, mas depois você tem muita que entrega um pão francês de uma qualidade um pouco abaixo. Né? E aí eu vou pegar nesse gancho para fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Frederico. Né? O Frederico hoje está envolvido com um projeto exatamente de pão francês congelado numa indústria que já faz isso, que já fornece isso para os clientes dele. Né? E que a gente vê que existe de fato padarias artesanais menores que fazem um pão muito melhor do que o congelado, mas a grande maioria a gente vê que o produto fica aquém, infelizmente, daquilo que o pão congelado está entregando. Como que você vê esse processo de industrialização e como que você vê o papel? Porque hoje a indústria, que nem a que você trabalha de pão congelado, ela acaba fornecendo muito mais do supermercado do que a padaria. Né? Só que a gente tem um problema de mão de obra que está começando a faltar e que daqui a 20, 30 anos não tem padeiro. Como que você vê o papel dessa indústria para resolver isso? Né? Para resolver esse problema de daqui a 20 anos eu não ter padeiro para trabalhar e eu tenho uma padaria aberta que precisa continuar a trabalhar.
Bom dia a todos. Agradecendo o convite aqui da FIPAM também. E eu acho que todos esses pontos que foi abrangidos aqui na reunião, tudo isso vão converger para um crescimento que é a indústria. E aí, buscando a tua pergunta, hoje, quem que era a indústria do Brasil há 12, 15 anos atrás? Eram padarias que foram crescendo e viraram padarias gigantes. Padaria, eu tenho um conceito: você produz aquilo que o teu cliente pede. Ou seja, se o seu cliente pede, hoje você vai produzir amanhã ou no decorrer do dia. Na indústria não. Na indústria existe um planejamento. Então esse planejamento, o próprio Fernando, de ter o estoque por 2 semanas, já é um planejamento, já é um conceito industrial. Então isso já está mudando. Quando você transcende essa linha de padarias gigantes, eu sempre falava, isso aqui não é uma indústria. As pessoas achavam que tinha uma indústria. Produção de pão francês, congelado, achavam que tinha uma indústria. Não, eles tinham padarias gigantes. Se transformaram em padarias gigantes. Eles replicavam isso daí, ia com 1, 2, 3, 4 maceiras. E automaticamente eles replicavam também a demanda de mão de obra. Então, você tinha que produzir, você produzia mais, mas automaticamente o teu custo subia relativamente. Na indústria, eu falo que são 2 pilares. É você trabalhar com produção e eficiência. Isso é ponto. Por quê? 1 centavo de economia na indústria se transforma em 1 milhão em um mês. E justifica qualquer investimento gigantesco. Pelo volume, né? Pelo volume. Então, eu acho que essa foi a primeira parte assim, que eu comecei, quando eu comecei a olhar a indústria, eu comecei a falar, eu preciso pegar a experiência, porque como eles, eu também sou padeiro. Eu sou padeiro. Eu sou dono de padaria, eu sou sofredor como o Fernando. Não a tenho mais hoje, mas eu tenho todo o imóvel, tudo lá, eu arrendei, resolvi arrendar para mim poder ter um pouco mais de liberdade. Mas é um anseio que todo dono de padaria tem. E hoje, as indústrias de pão congelado, elas, no primeiro momento, do platô do crescimento, eles visaram sempre os atacadistas. Por quê? Fazem muito volume. Só que o pão francês é um commodity. Então você ganha muito pouco. E ninguém parou para pensar justamente nas padarias, no varejo, que a gente chama hoje na indústria, que é o varejo. Só que o varejo tinha a resistência do quê? O pão congelado não presta. Por quê? Porque as indústrias também fazem parte disso. As indústrias que produziam o pão congelado, elas não tinham a técnica da indústria, elas tinham a técnica de padarias grandes e foram se adaptando no decorrer do tempo. Então, hoje, a indústria está se preparando, já tem indústrias preparadas e estão se preparando para poder atender também o varejo. Porque vamos fazer uma conta rápida. Nós temos hoje os grandes consumidores, que são os hipermercados, os atacarejos da vida, que faz todo esse volume, que faz volume. Só que quantas padarias de bairro, quantos pontos de venda nós temos hoje possibilidade de vender? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, um negócio engraçado. Eu aluguei um apartamento e do lado do apartamento tem aquele Oxo, não sei como que fala. E eu cheguei lá e tinha uma cestinha de pão francês, com uma luz, um pão francês quente até. E eu achei muito interessante aquilo. Por quê? Olha o tamanho da ramificação que você pode fazer naquilo ali. E aí eu fui avaliar. Eles estão trabalhando com um sistema de padaria ali num negócio muito pequeno, e não é o foco deles. Então, olha o tamanho disso daí. E nas padarias em si, padarias convencionais, entra naquela demanda de falta de mão de obra. Vai ter que virar a chave? Vai, já está sendo virada, porque algumas padarias, não sei se todos sabem, mas tem padarias que não contam, que já usam o pão congelado no sábado e no domingo. E muitas não só no sábado e domingo, né? Sim. Não, mas eles têm aquele negócio de não posso usar porque é minha receita. Mas hoje a qualidade, a expertise hoje e decorrente da produção e da eficiência está entregando um produto chamado vulgarmente como pão de padaria. Por quê? Existia uma separação. Pão
da indústria e o pão de padaria. O pão da indústria, a casca é mais grossa, ele é mais tem mais resistência. O pão de padaria, a casca é mais fina, tal, tudo isso daí. Hoje isso já caiu por terra. Então hoje já não temos mais, hoje é tudo igual. E o que nos ajudou isso? A automação, as máquinas. Porque nós não conseguimos trabalhar com um produto de qualidade com as máquinas que nós tínhamos no passado, que eram de padaria gigante, produzindo em alta escala. Hoje nós conseguimos entregar um produto com excelência, produzindo em alta escala, com a ajuda das máquinas, principalmente a máquina da Friction. Eu acho legal isso que você está falando, porque assim, óbvio que a gente acaba por focar muito no pão francês, mas a tua indústria hoje produz quantos SKUs? 153. 153. E na realidade hoje, o cara que for montar uma padaria, ele praticamente consegue montar sem estrutura de produção. Porque vocês conseguem entregar a padaria inteira para ele. Sim, esse é o grande ponto do mercado. É você abraçar o ponto do teu cliente. O teu cliente tem que administrar, só isso. Você fornece tudo para ele. Mas esse é o maior ponto. Frederico, então, você pega um gancho que é justamente essas duas pontas aqui, né? E onde muitas vezes eu estou bem aqui no meio, né? Que é essa transição do artesanal para o escalonamento aqui industrial. Eu que conheço tanto a produção de ambos e sei muito bem como vocês trabalham. Por exemplo, eu sei que você está hoje trazendo o seu pão francês, que tem uma receita muito próxima da artesanal original do pão francês, para uma escala de indústria, né? Sim, Thiago, e uma coisa que a gente tem que começar a pensar, é pensar um pouco fora da casinha. Gente, eu ganhei fama com pizza fazendo pizza de mortadela. Me chamaram de louco no passado. E a pizza de mortadela hoje é difundida no Brasil todo. O pão francês, eu também coloquei massa madre no pão francês. Então é uma coisa que o pessoal falava, vou colocar um produto que vai encarecer um produto que não tem valor agregado? Não, muito pelo contrário. Quando você coloca e você notifica, o meu pão tem massa madre, que é o caso da empresa que eu trabalho hoje, a Panebras, nós somos os precursores no Brasil em colocar massa madre no pão francês. Já é um diferencial. Você já pode ter um aumento de preço, você pode ter um posicionamento de mercado diferenciado. Então, isso é usar ao teu favor. Um outro ponto, Thiago, que você tocou, que aí são números, central de produção, ela te dá um rendimento tributário sensacional. Sim, sim. Por quê? Porque você faz uma segunda empresa. E aí você pode ter a sua empresa padaria e a sua central de produção. E você pode vender até para o seu concorrente. Muita gente não entende essa questão da separação de central para o ponto de venda, né? Onde você tem que ali separar mesmo as empresas, até por tributação. Onde você sai ganhando muitas vezes ali, mudando o insumo, preparando um novo produto e repassando para a empresa. Mas eu queria aproveitar um gancho aqui dos dois, né? Nessa questão do artesanal para o industrial, né? Qual que seria a dica de vocês, assim, porque eu acho que a grande maioria daqui do pessoal tem essa dificuldade, ou chegou nesse momento onde eu quero começar a escalar a minha produção, né? Quero começar a distribuir isso, mas mantendo a característica artesanal e trazendo para a questão do volume de indústria, né? Qual que seria, assim, a dica de vocês? Bom, quando eu abri essa padaria maior, que eu mudei de espaço, eu pensei primeiro na minha produção. Tudo que eu precisava, câmera de congelado, ultra. Então a minha produção hoje, ela é igual o tamanho da minha área de venda. Eu poderia ter uma área de venda maior, só que eu não conseguiria escalar. Então assim, hoje eu tenho uma padaria e o próximo passo é começar a fornecer até mesmo para os meus concorrentes, que compram de outras empresas, supermercados. Eu sou de Vinhedo, uma cidade pequena, onde ninguém acreditava em pão de fermentação natural. Quando eu abri a padaria, eles perceberam que o público estava consumindo, começaram a procurar pães em outras empresas. Então hoje já me procuraram para mim fornecer, eu consigo. Então acho que a dica é pensar sempre primeiro na produção, em equipamentos e depois na área da venda. Não adianta você ter uma área de venda linda, bonita, que chama a atenção do seu cliente, mas que você não vai ter um produto que vai prender ele no dia a dia, que ele vai comer, que ele vai gostar. E você fica preso porque você não consegue crescer. Então hoje eu consigo fornecer para pelo menos 4 padarias, com o espaço que eu tenho. O legal é que o teu concorrente passa a ser teu cliente também, né? Exatamente. Tanto você consegue abrir a segunda padaria com o quê? 20, 30 metros quadrados,
né, de área de venda porque você fornece centralizado, como o teu concorrente passa a ser teu parceiro e teu cliente. Né? O Marcos, eu acho que vale ressaltar aquela experiência que nós tivemos no sul da França, no sul da Alemanha, que foi até uma experiência muito interessante. É uma rede que produz 70 toneladas de pães pré-assados por dia e atende 230 lojas, com 28 ou 29 funcionários. Então, é muita produção, é muita eficiência. Isso é uma coisa para nós começarmos a aprender e trazer para cá. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem que começar a pensar nisso daí. E você percebeu que, assim, para tudo isso acontecer, muito processo definido, muita metodologia, porque senão também não adianta só a tecnologia estar presente, né? Como você mesmo comentou, a questão do... Hoje o pessoal confunde centrais de produção com uma grande padaria, como uma cozinha grande, né? Não é nada disso, né? A central de produção, ela tem que ter a sua eficiência, ela tem que se pagar. Então, é muito esse ponto que hoje a gente tem que trocar, mudar na cabeça para começar a pensar um pouquinho diferente. Muito bom, pessoal. Olha, infelizmente, já tem ali um avisinho dizendo assim, acabou o tempo, né? Porque eu acho que se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando hoje, né? E é pena a gente não poder nem abrir questão para o público para poder discutir, ouvir o feedback de vocês. Mas é isso que a gente traz para vocês, né? Qualquer aqui dos meus amigos são grandes experts nesses processos já, eles já estão trabalhando com isso. Então, assim, existe um futuro, né? A padaria ela não vai acabar com certeza, não é porque os padeiros estão deixando de existir que a gente vai deixar de ter padaria, mas a gente também tem solução, né? De como fornecer, como estimular esse negócio, como tornar a padaria mais eficiente, mais eficaz, usar a tecnologia, os equipamentos que vocês viram de Frit, de Bongard, de Trima, de Escher, né? Usar o expertise do pessoal que a gente tem aqui à nossa frente, né? Para a gente poder estimular e fazer vocês ganharem mais dinheiro, poderem expandir com um investimento muito menor, né? E abrir novas perspectivas aí de mercado, né? Eu acredito que o nosso tempo acabou mesmo, né? O pessoal aí da organização pode me dizer, né? E agradeço aí a presença de todo mundo, né? E a gente está disponível na feira. O stand da Frit está K7, se eu não me engano, o lugar que a gente está. Então procurem a gente lá, né? O pessoal também está por lá o dia inteiro. Quem quiser trocar uma ideia com eles, eu faço esse convite aí para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado a todos.